A Covid-19 pôs a proteção na ordem do dia. E se está protegido por fora, proteja-se também por dentro. Por isso, não mascare a sua saúde. Preste atenção aos sintomas. Continue os seus tratamentos e faça os exames necessários. Descurar a saúde pode ser grave. E o medo ainda é a mais perigosa das doenças. Lembre-se que ir ao médico continua a ser essencial e seguro. Use sempre máscara e tenha a saúde em dia. Um conselho da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares com o apoio Roche. Vamos ter esta sessão aqui com alguns lugares presenciais, mas também em live streaming, portanto, bem-vindos aos que se deslocaram e aos que aceitaram, por questões de segurança, acompanhar-nos à distância. Ainda assim, gostaria de dar as boas-vindas a todos em nome da Ordem dos Médicos, da APA e da Roche. É um gosto, mesmo com todas as limitações por causa da Covid, voltar a estarmos juntos e num projeto que acho que é muito importante para fazer a diferença na vida de todos nós que se alterou e que é possível, neste momento, encontrar soluções para que volte um pouco a normalidade. Para começar a sessão e para não nos atrasarmos mais, pedi então ao bastonário da Ordem dos Médicos que nos desse as boas-vindas. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Nós vamos rapidamente iniciar a sessão. Eu quero deixar um cumprimento muito especial a todos os presentes, sem estar a individualizar, dado o enorme número de personalidades que temos aqui presentes, mas gostava de deixar uma palavra de agradecimento à Roche, na pessoa da doutora Cláudia Ricardo e também do Jorge Correia. Está-se a ouvir, não está? Está. Isso, ok. E também do Jorge, por este desafio que lançaram à APA, a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, um grande abraço, Alexandre, e à Ordem dos Médicos. Eu julgo que este trabalho que vai ser desenvolvido vai ser importante para a saúde do nosso país. É um trabalho que tem como objetivo, de facto, darmos um contributo positivo para tentar resolver algumas situações que não estão bem, e por isso fica aqui o meu agradecimento e também aos nossos parceiros que hoje estão connosco e que irão começar já de seguida a falar. A Joana Sousa vai-nos apresentar o impacto da pandemia Covid-19 na prestação de cuidados de saúde em Portugal. Fez um trabalho maravilhoso ao qual eu já tive o privilégio de ter acesso e a palavra agora é dela. Muito obrigado a todos por terem vindo. Facilitou-me aqui a vida. A Joana Sousa esteve mergulhada em dados e vai agora partilhar connosco uma primeira abordagem preliminar. Sem medir não é possível gerir, não é possível fazermos melhor e, portanto, ela vai-nos apresentar aqui um retrato do que foram estes meses de pandemia, quais foram, no fundo, os números que marcaram e aquilo que, um olhar já para o futuro. Obrigada. Bem, bom dia a todos, acho que me estão a ouvir. Eu queria começar por dar os parabéns à Ordem dos Médicos, à APA e à Roche por esta excelente iniciativa e agradecer o facto de terem convidado a MOAI para ser parceira neste grande projeto. Como a Romana disse, o meu objetivo hoje é dar-vos números, muitos factos e mostrar-vos efetivamente o que é que deixou de ser feito em termos de cuidados de saúde devido à pandemia do Covid-19. Todos nós conhecemos, mais ou menos, a cronologia da pandemia e sabemos que entre 16 de março e 2 de maio houve então a suspensão de tudo o que era atividade assistencial não urgente. E por isso era expectável que durante estes meses efetivamente tivéssemos uma redução muito significativa naquilo que são os cuidados assistenciais. O que era expectável, porém, era que após este período, em maio, começássemos então a ver algum tipo de retoma e começássemos a ver uma recuperação nos números de doentes e de consultas e de cirurgias que ficaram por fazer. Mas efetivamente o que vemos, efetivamente o que vemos é que as notícias que vieram a lume durante abril continuam a vir e continuamos a ver que há uma diminuição muito significativa em termos de atividade assistencial. E todos conhecemos notícias, ou todos conhecemos alguém que não consegue contactar com o seu médico de família, ou que teve a sua consulta adiada ou a sua cirurgia, e isto efetivamente foi o que motivou
à análise que temos hoje. Queremos trazer factos para cima da mesa, queremos trazer números e mostrar-vos factualmente o que é que efetivamente ficou por fazer durante estes meses. Em termos de metodologia, os dados são públicos, os dados existem e estão disponíveis a todos para conseguirmos analisá-los. O que nós fizemos foi, durante a semana passada, fazer uma recolha muito exaustiva do Portal da Transparência, que tem um conjunto de indicadores muito abrangente, e para vermos qual é que é efetivamente a diminuição ou o aumento em termos de cuidados assistenciais. O que fizemos foi comparar estes primeiros 7 meses de 2020 com o período homólogo de 2019. E sabemos que nesta análise estamos a ser conservadores, porque o que vemos é que efetivamente as consultas, as urgências, as cirurgias têm aumentado anualmente ao longo dos últimos anos, e por isso era expectável que 2020 versus 2019 até houvesse um aumento considerável, mas para nos mantermos num lado mais conservador aqui da análise, optámos por fazer esta comparação de 2020 versus 2019. Analisámos uma bateria enorme de indicadores, ou seja, há efetivamente muita informação disponível e nós o que optámos por fazer foi dividi-la então nestas 9 áreas de atuação. Ou seja, primeiro nos 3 níveis diferentes de cuidados, depois a saúde mental, que temos ouvido muito falar e que é um grande problema aqui durante a pandemia, os comportamentos aditivos e as dependências, a componente de emergência médica, o acesso ao medicamento e depois aqui os resultados em saúde e um grupo que chamamos outros indicadores, que engloba aqui outras análises, outras variáveis que não cabiam nestes diferentes bolos de análise. O que optámos por fazer era, visto que é tanta informação e só me deram 15 minutos para falar aqui para vocês, tivemos de escolher alguns dos indicadores para analisar e optámos por nos focar naqueles que efetivamente traduzem o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Estamos a falar dos cuidados primários e dos cuidados secundários, dos cuidados hospitalares, MCDTs e depois a componente dos rastreios oncológicos. Mas, como foi dito, há muito mais informação que podemos analisar e que poderemos depois distribuir e falar sobre ela. Começando então pelos cuidados de saúde primários. O que vemos efetivamente é que nestes primeiros 7 meses estamos a falar de menos quase 1 milhão de consultas nos cuidados de saúde primários. O que só por si é um número já bastante assustador quando olhamos para 1 milhão a menos de consultas, mas que se torna ainda mais relevante quando vemos a diferenciação entre o que são consultas médicas presenciais e contactos telefónicos. Ou seja, se considerarmos só as consultas médicas presenciais, estamos a falar de quase menos 4,6 milhões de contactos presenciais entre o doente e o seu médico de família. Claro que aqui há alguma compensação com estes contactos telefónicos, mas sabemos que não é a mesma coisa termos uma consulta médica com o nosso médico de família ou termos alguém a ligar-nos para perguntar como é que está a nossa saúde. Fizemos a mesma análise também para a enfermagem. E aqui o que vemos, a tendência é mais ou menos semelhante, mas ainda mais grave. Estamos a falar de menos 2 milhões de contactos de enfermagem, ou seja, a mesma questão ao nível presencial. Temos 2,3 milhões a menos de contactos presenciais. E eu relembro que estamos a falar de 7 meses apenas, não estamos a falar ainda de um ano, estamos a falar apenas de 7 meses, ligeiramente compensado ali pelos contactos não presenciais, mas claramente o que importa aqui é um bocadinho a questão presencial e o que estamos a perder em termos desta interação entre o doente e o seu médico e o enfermeiro de família. Quando juntamos toda esta informação, o que vemos é que em termos presenciais estamos a falar de menos 7 milhões de contactos presenciais. 7 milhões de contactos presenciais só apenas em 7 meses do ano, quando comparamos com 2019. E isto são contactos, ou seja, há doentes que podem ir mais do que uma vez ao seu médico de família ou ao enfermeiro de família, mas quando comparamos em número de utentes individualmente, vemos que em 2020 tínhamos cerca de 6 milhões de utentes que nestes 7 meses tinham pelo menos um contacto com os cuidados de saúde primários e este número diminuiu por cerca de meio milhão, ou seja, temos menos 437 mil doentes a terem pelo menos um contacto com os cuidados de saúde primários. Ou seja, olhando para os cuidados de saúde primários, vemos que o cenário é bastante preocupante e o que tentámos então ver é, ok, vamos ver se isto também se verifica nos outros níveis de cuidados. E efetivamente
esta é a análise para os cuidados de saúde hospitalares. E olhando para as principais linhas de atividade para as quais existe informação, não temos informação para o hospital-dia nem para a hospitalização domiciliária, mas o que vemos é um decréscimo generalizado nas 4 principais linhas de atividade hospitalar. Estamos a falar de consulta externa, cirurgia, urgências e internamento, que este decréscimo varia entre 14% e 27%. Ou seja, se considerarmos só as 3 primeiras, em que efetivamente conseguimos medir contactos diretos entre um doente e um hospital, estamos a falar de menos de 2 milhões de contactos só nestes primeiros 7 meses do ano, quando comparamos com 2019. Indo ao detalhe, então, de cada um destes indicadores. O que vemos é que só em consultas estamos a falar de menos quase 1 milhão de consulta externa. E aqui o que é bastante preocupante é que, se virmos as primeiras consultas, claramente está a ocorrer um problema de acesso dos doentes à sua primeira consulta de referenciação, porque temos um decréscimo de 21%, ou seja, de 440 mil consultas em termos das primeiras consultas, e este decréscimo é ligeiramente atenuado quando falamos de consultas subsequentes. Outro fator que também é preocupante é a questão das consultas dentro do tempo máximo de resposta garantido, que efetivamente em 2019 tínhamos que 71% destas primeiras consultas eram feitas dentro do período de tempo adequado, e nestes primeiros 7 meses o que vemos é que este valor se reduziu para apenas 63%. E agora aqui temos uma análise bastante interessante que tem a ver com a telemedicina. Ou seja, temos falado muito da telemedicina e até que ponto é que a telemedicina pode ou não compensar esta falta de acesso presencial que os portugueses têm aos seus médicos. E, efetivamente, o que fomos ver é que a verdadeira telemedicina, e não apenas os contactos telefónicos, como falámos anteriormente, a verdadeira telemedicina que recorre à imagem e que permite esta relação entre médico e doente, efetivamente aumentou, mas se virmos em acumulado, temos mais 6.700 consultas de telemedicina, o que claramente não nos permite compensar este 1 milhão de consultas que temos em falta só nestes primeiros 7 meses do ano. Falando então dos procedimentos cirúrgicos, tínhamos visto que tinham diminuído em 24%, mas efetivamente o que conseguimos ver é que esta diminuição foi muito mais acentuada na questão das cirurgias programadas. Ou seja, as cirurgias programadas diminuíram em cerca de 27%, enquanto as urgentes diminuíram ainda em 10%. Ou seja, sabemos que durante o período do lockdown houve menos acidentes, houve menos traumas, logo menos cirurgias urgentes, mas ainda assim o que nos deve preocupar também é esta questão da cirurgia programada, que efetivamente continua a ser adiada nestes 7 meses. Também a questão do tempo máximo de resposta garantido. À semelhança do que vimos na consulta, em vez dos 81% de procedimentos cirúrgicos que tínhamos dentro do tempo máximo de resposta garantido, nestes primeiros 7 meses temos apenas 73%. Falando um bocadinho também da urgência. Ou seja, sabemos que a urgência é uma das portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde e, efetivamente, o que vemos é que temos quase menos 1 milhão de episódios de urgência. E o que poderia ser expectável era, então, que houvesse até esta inversão em termos dos episódios não urgentes, ou seja, que os portugueses, tendo episódios menos graves, se deslocassem menos às urgências, mas que nas questões verdadeiramente urgentes se continuassem a deslocar ao serviço de urgência. E o que vemos é que isso não é a realidade, ou seja, efetivamente, vemos um aumento ali nas pulseiras brancas e azuis, a diminuição mais acentuada é na parte de cima do gráfico, nas urgências vermelhas, laranjas e amarelas. O que se virmos em acumulado, temos menos 500 mil de urgências verdadeiramente urgentes, neste período homólogo, ao passo que as urgências não urgentes apenas diminuíram em 303 mil episódios. E isto em termos de cuidados hospitalares. Como se isto não fosse suficiente, fomos ainda ver a questão dos MCDTs e perceber de que forma é que estes se alteraram ou que evoluíram nestes primeiros 7 meses. E o que vemos logo é assustador. Temos menos 31% de atos realizados comparativamente com 2019. E isto corresponde a quase 17 milhões de atos que não foram realizados nestes primeiros 7 meses. O que tentámos fazer depois foi ver, então, em que áreas é que em que áreas é que estão em falta. E temos a medicina física e reabilitação,
seja a questão da fisioterapia aqui com uma diminuição, e não só, mas também a questão da fisioterapia aqui com uma diminuição muito acentuada, mas até as análises clínicas que servem para monitorizar os doentes, estamos a falar de menos de 7 milhões quando comparamos com 2020. Outras questões que podem também ser relevantes, a questão, por exemplo, da endoscopia, que efetivamente teve uma diminuição muito acentuada, ou seja, foram realizados menos 40% dos atos relativamente a 2019. E isto pode-nos efetivamente preocupar, porque estamos a falar de muitos MCDTs que ficaram por fazer neste período e que vamos ver como é que vai impactar na saúde dos portugueses no futuro. Por fim, em termos de dados, fomos olhar para o rastreio oncológico, ou seja, vimos que os MCDTs baixaram, vimos que o acesso dos doentes em termos de consulta está a baixar, com todas as repercussões que isto pode ter em termos da monitorização e do acompanhamento dos doentes, mas quisemos também perceber de que forma é que os rastreios oncológicos estavam a ser impactados. E o que vemos é que, apesar de ser uma diminuição um bocadinho mais modesta do que temos visto, ou seja, estamos a falar de diminuições entre 2% e 4%, quando olhamos para os números em absoluto, estamos a falar de menos 26 mil mulheres sem mamografia, menos 30 mil mulheres sem a colpocitologia e menos 26 mil utentes com o seu rastreio do cancro do colo do útero. E como sabemos que, por exemplo, o cancro do colo do útero e o cancro de mama são muito incidentes em Portugal, claramente estamos a adiar um problema que pode ter repercussões muito graves no futuro. Para finalizar esta análise e para não vos deixar, eu sei que tenho muitos dados e que estou a ver pessoas a escreverem aqui alguma informação e também para não vos inundar em dados, o que quisemos fazer para finalizar foi perceber como é que isto pode ter impacto até o final do ano. Ou seja, estamos a analisar sempre os primeiros 7 meses do ano, o que é que pode acontecer se tivermos uma segunda vaga da pandemia e se tivermos um comportamento em outubro que seja semelhante ao que aconteceu em março. Ou seja, se tivermos esta paragem na atividade assistencial. E fazendo uma estimativa muito high level, o que podemos ver é que, cumprindo-se este cenário que estamos a considerar, podemos estar a falar de menos 10 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários, menos 2 milhões de consultas nos hospitais e menos 214 mil cirurgias realizadas nos hospitais. E como podem ver, estes números são assustadores. Nós, quando fizemos esta análise, achámos que estes números eram extremamente relevantes e que efetivamente nos devem preocupar e devem ter alguma análise crítica, mas isso eu vou deixar para a próxima mesa redonda que terá estes ilustres convidados a discutir esta informação. Por isso, muito obrigada. Obrigada, Joana. Acho que temos as condições reunidas para ter um excelente debate. Vamos prosseguir com uma mesa que obviamente vai partir destes dados para fazer uma análise e para partilharmos aqui umas ideias, no fundo, de onde é que estamos agora, para onde é que devemos ir e para onde é que queremos ir, sobretudo, e como. Para esta mesa redonda, vou pedir que se junte a mim o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Obrigada, já temos o cenário a ser composto. O presidente da APA, sim, pode ficar aqui. O presidente da APA, Dr. Alexandre Lourenço. Ainda não se tinha juntado a nós, mas também já toda a gente. Cláudia Ricardo, que é diretora de Assuntos Institucionais da Roche, também aqui nessa. E, por fim, o presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, Vítor Rodrigues. Que foi um bocadinho mais de trás. Isto é as desvantagens do distanciamento. Peço desculpa. Vamos então dar início aqui à nossa mesa. E estava aqui a pensar, começar exatamente por si, porque este projeto e este movimento nasce para os doentes, não há outra forma. E eu imagino que durante estes meses de muita incerteza, aquilo que foram os contactos consigo e com a Liga tenham crescido e, portanto, tenha também, se calhar, uma visão diferente e mais pessoal daquilo que está a acontecer. Como é que foi ser presidente da Liga contra o... Não, no fundo, junta várias doenças, não é? Falamos do cancro como uma doença, mas são várias, nestes tempos de incerteza. E se já sente alguma diferença, apesar de tudo, quando se fala de retoma?
Antes de mais, Sim, eu ia sugerir que eu não consigo com este microfone ter a máscara, mas quando falassem podem obviamente tirar para não comprometer o streaming, o som. Antes de mais, bom dia a todos. Os meus agradecimentos à Ordem dos Médicos, à Associação de Polícias Militares e à Rocha pelo convite. Respondendo diretamente à sua pergunta, não foi nada fácil. E não foi nada fácil porque, em termos de doença oncológica, provavelmente a situação não foi tão grave como noutras situações, porque na doença oncológica nós temos, de alguma forma, algum atraso de algumas consequências. Permitam-me antes também dar os parabéns por causa deste trabalho. Nós não devemos reagir, devemos agir. Não está muito bem o som, não se está a ouvir bem? O microfone deve estar... Não está. Não temos o problema dos mutes do Zoom, temos o problema de som. Penso que já está a funcionar. Confirmam? Porque, no fundo, nós necessitamos dados para evidência científica para poder agir. E aquilo que nós notámos imediatamente em termos de doença oncológica foi imediatamente o aumento de pedido de ajuda, nomeadamente económica e financeira, em que um dos pequeninos estudos, chamemos assim, que nós fizemos foi um aumento entre 2 a 3 vezes o pedido de ajuda. Pedido de ajuda direta. Isto é, pessoas que tiveram, se desempregaram, ficaram em layoff, etc, transportes, etc. E eu posso dizer que, ano passado, 2019, nós gastámos em apoio, no seu sentido mais global, medicamentos, alimentos, todo o tipo de apoio, e em termos nacionais aproximadamente 1.300.000 euros. Nós, a sociedade, no fundo, a Liga não faz mais do que redistribuir aquilo que recebe da sociedade através, nomeadamente, dos petitórios, e nós estamos a prever que este ano o aumento seja significativo. Esse foi o primeiro ponto. Aquilo que nós notámos em termos de doença oncológica também foi, obviamente, uma diminuição brutal de todas as atividades. E as atividades têm a ver em termos de prevenção, em termos de diagnóstico, de tratamento, acompanhamentos e todo o conjunto de aspectos que acontecem em todo o tipo de patologias. E também uma reação enorme, aliás, o que é natural, porque todos nós em fevereiro ainda temos imagens de fevereiro de Itália e de Espanha, daquelas imagens perfeitamente terríveis, que eu pessoalmente também ainda continuo com elas, obviamente. E, portanto, as pessoas tiveram medo de recorrer aos serviços de saúde, nomeadamente aos hospitais em termos oncológicos, para além do problema também dos próprios centros de saúde terem diminuído as suas próprias atividades. E isso está já a ser mitigado ou ainda permanece muita dificuldade no acesso? Ou seja, não há tanta questão do medo, não é? Mas até porque temos tentado passar... Há uma recuperação bastante grande. Aliás, penso não estar a mentir que a doença oncológica, o tratamento, no seu sentido mais global da doença oncológica, está relativamente bem organizado em Portugal, como está em toda a Europa. A norma da DGS 9/2020 foi uma excelente norma na medida em que fez uma separação entre o que eram atrasos e o que eram adiamentos e permitiu, de alguma maneira, as próprias instituições, nomeadamente os IPOs e os outros grandes hospitais que tratam a doença oncológica, começaram rapidamente a fazer uma reorganização que foi bastante eficaz. É evidente, neste momento, não chegamos, obviamente, ao normal, mas foi, obviamente, eficaz. Agora, aquilo que nós realmente notámos foi que, a nível de tudo, prevenção, primeiro de tudo, o diagnóstico teve um rebate brutal. Aliás, eu vi agora os resultados, eu posso dizer, em uma conta de cabeça muito ligeira. De cabeça é que, entretanto, já fiz aquele da calculadora. Atenção, em termos de rastreio de mama populacional. Pois, porque estes que temos aqui são os oportunistas. Exatamente. Não representam. Em 2019 fizemos aproximadamente 350.000 mamografias, das quais aproximadamente 300.000 pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Se nós considerarmos uma taxa de detecção, seja em primeiro rastreio inicial, seja em rastreio subsequente, de aproximadamente 2,5 por 1000,
Se dividirmos por 11 meses, porque no fundo temos um mês de férias, e multiplicarmos por 3, que foi o tempo que nós tivemos que ter as unidades fechadas, estamos a falar de 80 cancros da mama, isto no tempo do rastreio populacional, por mês, o que quer dizer que está a 240 cancros da mama, que estão adiados. Eu prefiro falar em adiados do que atrasados, porque isto, no fundo, correspondeu a uma atividade relativamente organizada. Isto leva também, por outro lado, àquilo que permite-me a expressão que vai ser uma segunda vaga. Isto é, sabendo nós que qualquer pandemia tem 4 fases, está mais que descrito desde tempos imemoriais, que é a emergência, a retoma, a recuperação e a normalização, nós temos os vários serviços de saúde, já não propriamente a emergência, mas temos uns serviços de saúde em retoma, temos outros em recuperação e até alguns, inclusivamente, Isso faz-nos aqui a ponte para o Alexandre Lourenço. Permita-me só aqui um ponto que é o seguinte: se tudo for normalizado, nos próximos meses nós temos a vaga daquilo que é o normal do diagnóstico com aquilo que foram os adiamentos e os atrasos do diagnóstico. Isto vai criar problemas, penso eu, que muito graves, que necessitam de uma estruturação, de uma organização extremamente forte para que possamos dar resposta a este tipo de desafios. Era um bocadinho, fazendo aqui a ponto com o que estamos a ouvir e com os próprios dados que a Joana partilhou connosco. Nós temos aqui um problema de acesso logo de primeiras consultas nos hospitais também, e depois todo o problema das consultas subsequentes, das próprias cirurgias. E aquilo que eu gostava de perceber consigo é se, mesmo que neste momento, obviamente, que a pandemia zerasse, que é impossível, se há capacidade nos hospitais para haver uma organização que continue a dar resposta a uma atividade que já era bastante atrasada antes da pandemia, já tínhamos tempos máximos de resposta garantidos, muito comprometidos, e isso, por outro lado, até a nível informático, se conseguem saber onde estão estes doentes. Ou seja, se neste momento quiserem chamar as pessoas, sabem quem elas são. Não, antes de mais, bom dia a todos. Eu devo dizer que é a primeira vez que venho a Lisboa desde o início de março. E venho e faço, e a atividade profissional que reduziu a atividade remota, e faço pela gravidade da situação e da alerta que este movimento também pretende ter como objetivo. A análise que é aqui apresentada não parece que seja novidade para ninguém, em termos de percepção. O que me parece a mim que não é normal é que estes dados não sejam monitorizados mensalmente e sejam públicos. E isso é o que devia ser. Era que nós consigamos, como sociedade, acompanhar a atividade dos serviços de saúde mensalmente, aliás, como existem alguns despachos que o prevêem há largos anos para cá, mas esta informação tem que ser coligida por uma entidade, que é a nossa parceira, que a Joana representou e apresentou aqui muito bem, no portal da transparência, que são dados brutos, para poderem ser conhecidos e tratados. Portanto, o apelo primário é de que esta informação, e aqui estamos a falar de dados agregados, é que esta informação seja pública e seja conhecida a atividade por unidade hospitalar, por agrupamento de centro de saúde, por centro de saúde, porque a realidade do país também não é homogénea, como é evidente. E existem instituições que atravessam mais problemas do que outros, dependendo de uma enormidade de fatores. Mas o primeiro passo realmente é nós conhecermos dados concretos de uma forma muito transparente. E foi isso que nós procuramos aqui na primeira etapa apresentar aqui. Pois, por outro lado, não vale a pena nós minimizarmos o problema. Este problema existe, ele terá sempre uma tendência de agravamento, não é um problema resolúvel, e temos que admiti-lo, que não é resolúvel. Os cuidados que não foram prestados não são recuperáveis. Esta palavra de recuperação não existe. Quando estamos a falar aqui de contactos de enfermagem, estamos a falar de prestar cuidados. Os enfermeiros prestam cuidados. Os médicos têm uma consulta presencial, fazem, o funcionário vai falar e diz melhor que eu. Não estamos a falar de um contacto, estamos a falar de um conjunto complexo de procedimentos. E isto não é recuperável, porque tem um tempo certo, uma altura certa para ser realizado. E perdem-se oportunidades, como falou o Sr. Presidente da Liga, no caso do cancro da mama. Portanto, esse é o ponto inicial, é que nós também não temos que perceber é que isto não é recuperável. O que é expectável é que exista uma reação forte. E não está a assistir? Não, o que nós estamos a ver é uma reação forte de cada instituição,
a várias velocidades, o país não é igual, as instituições não são iguais, mas o que falta é uma liderança e um plano que ataque o problema e fortemente liderado por quem o deve fazer, que é o Ministério da Saúde. E essa liderança, é evidente que a Covid naturalmente emerge sobre todos os problemas, aliás, tudo hoje é Covid, mas a obrigação do Ministério da Saúde é a saúde dos portugueses. E aí, nesse aspecto da saúde dos portugueses, temos que estar atentos a todos os fatores. E nós, pelo menos desde o final de abril, temos uma estabilização do problema Covid. Aliás, desde também desse período que vimos apelar para a existência da definição do que é a rede de resposta Covid, do que é não Covid, para atracar estes problemas. E aí é preciso perceber que instituições estão a reagir melhor, que estão a reagir pior, que apoios é que precisam, porque não basta produzir, lembro de uma resolução do Conselho de Ministros, por atacado, a dizer vamos duplicar camas de cuidados intensivos, vamos ter 30 milhões de euros para incentivos para recuperar a atividade. Se nós fizéssemos as contas, a atividade que está aqui, não 30 milhões de euros, para ter ideia, a atividade hospitalar, para terem uma ideia, cirúrgica, anualmente, de atividade programada vale mais de 1.000 milhões de euros. Quando estamos a falar de uma atividade que foi reduzida a 14%, facilmente percebemos que 25 milhões de euros para incentivos cirúrgicos são muito aquém do que é necessário. Já vamos falar também da parte financeira dos hospitais, se calhar. Só para terminar, e não quero monopolizar. Para darmos aqui à direita. Sim, e é só também dar nota que é necessário realmente que a sociedade civil, e temos aqui a Ordem dos Médicos e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares a dar a cara e a apresentar lado transparência e propostas, e vamos fazê-lo mais a seguir. Muito bem. Se calhar não deixar aqui a Cláudia para o fim, porque falaram aqui de várias linhas de atividade, não é? E aquilo que eu queria perceber consigo é o que é que vos preocupa, ou seja, este projeto obviamente que nos juntou a todos, houve aqui muitos debates de onde é que queríamos chegar, a quem queríamos chegar, dos vários dados que viu aqui, qual é que é aquele que mais vos preocupa? Acho que é a altura de tirar a máscara. Antes de mais, bom dia. É um novo tirar de saltos. É o equivalente em termos... Se calhar ao final do dia vai ser. Antes de mais, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Sr. Bastonário nos receber assim, aqui na sua casa. Muito obrigada. E também agradecer aos nossos parceiros, à APA, na pessoa do Dr. Alexandre Lourenço, à Liga também, e à MOAI, que tem sido meu parceiro crítico para trabalhar connosco. Antes de mais, eu gostava só de reforçar um tópico que o Alexandre referiu, que é a relevância de termos dados. E isso faz com que possamos ter discussões com base em factos e não em percepções. Depois, olhando assim genericamente para os dados, é claro que não há uma grande surpresa no que diz respeito à diminuição da atividade, mas, na verdade, estes dados permitem-nos ter mais conhecimento, é mais fácil saber quantificar onde é que estão os problemas e perceber qual foi verdadeiramente o impacto da pandemia. Portanto, eu diria que estes dados, os dados que temos hoje, são uma boa fotografia do hoje e acho que é um bom ponto de partida do que não queremos que aconteça, não é? Para começarmos a pensar no futuro e definir aqui prioridades e estratégias de atuação. Porque acho que também é preciso perceber como é que as prioridades são identificadas. Olhando agora particularmente para os dados, são muitos milhões, né? Muitos milhões, portanto, não querendo repetir a apresentação do estudo da Joana, mas se calhar nos cuidados de estudos primários temos menos de 7 milhões de consultas presenciais, nos hospitalares cerca de menos de 2 milhões, e eu retive com particular atenção o facto de 400 mil consultas a menos, primeiras consultas a menos. Os tais doentes que não sabemos que é... E qual é a pergunta que me salta à cabeça é: onde é que estão estes doentes? Será que saíram do circuito? Onde é que estão? Portanto, isso é uma das minhas preocupações. E depois, olhando para os dados, eu tenho perguntas, tenho dúvidas. Portanto, qual é que vai ser o impacto no prognóstico da doença, portanto, qual é o impacto que isto tem? E depois como é que nós vamos recuperar o que não foi feito? E tenho mais duas perguntas, que eu gosto muito de fazer perguntas.
como é que se vai gerar confiança no sistema para que as pessoas voltem aos cuidados de saúde, que é o mote também da nossa campanha. Eu não sei se o senhor vai estudar e quer responder, estou a fazer o seu papel agora. Não, mas acho que sim, acho que temos que passar Miguel Guimarães e, obviamente, um comentário a estes dados, mas há uma questão que tem sido debatida e que eu gostava de trazer para aqui. No dia 2 de março, acho que não me falha a memória, houve um comunicado seu e do Gabinete de Crise da Ordem que acompanhou as questões da Covid-19, em que emitia várias recomendações. Ainda era, obviamente, uma fase incipiente, mas uma das recomendações que era feita era para haver uma divisão entre hospitais Covid e não Covid. E aquilo que eu gostava de lhe perguntar também é, obviamente, analisando estes dados, em que é que poderia ser diferente o debate que estamos a ter hoje se tivesse havido uma separação de circuitos que, nomeadamente em termos de confiança dos próprios utentes, também tivesse influência? Bom, muito obrigado, Mana, pela pergunta. É uma pergunta, de facto, interessante, que não é fácil de responder. Eu gostava, antes de passar à pergunta, dizer que os dados que a Joana esteve a apresentar são tudo dados públicos. Quer dizer, isto não são dados da Ordem, não são dados da Associação dos Administradores Hospitalares, nem da Liga, nem da ROS. São dados públicos, são dados do Portal da Transparência. Portanto, é trabalhar de facto os dados, dá imenso trabalho isto, é um trabalho de facto notável e a forma como foi apresentado foi muito boa e nós conseguimos perceber a gravidade da situação, mas isto são dados públicos. Segunda questão que eu gostava também de dizer. Eu, há uns tempos atrás, dei uma pequena entrevista à Roche, à Ana Ruth Peixinho, que está aqui na sala. Em que estávamos a falar de uma forma basicamente informal, assim daquelas entrevistas ao correr da pena, em que a Ruth Peixinho aproveitou para dar como título essa entrevista, libertar as pessoas do medo, uma coisa deste género, não sei se foi bem assim, mas foi qualquer coisa do género. Porque na altura, isto terá sido em maio, talvez, ou maio, junho, talvez maio. Na altura, de facto, as pessoas tinham medo de ir aos serviços de saúde. As pessoas resguardavam-se e tinham receio, o que era natural. Porquê? E agora vou pegar a sua pergunta. Porque nós não tivemos, de facto, uma estratégia, não sei se seria possível ou não, é difícil sempre avaliar isto, porque a pandemia, quando entrou em força, não entrou devagarinho, entrou com uma grande força, mas eu acho que teria sido possível pensar com o tempo em ter hospitais Covid e hospitais não Covid. E isso podia ter marcado muito esta diferença. Isto é, isso podia ter alterado, obviamente, teríamos na mesma um grande problema, sempre, mas poderia ter sido atenuado. Porque se os doentes tivessem, embora garantias absolutas não existem no caso desta infecção, mas tivessem a oportunidade de ir a um hospital que à partida não tinha doentes Covid internados e eram seguidos os procedimentos definidos pela Direção-Geral de Saúde para garantir a segurança, provavelmente muitos doentes não teriam faltado às consultas, se calhar muitas cirurgias continuavam-se a fazer, se calhar muitos meios complementares de diagnóstico e terapêutico, e hoje fiquei espantado com o valor do que não foi feito, é uma coisa de facto brutal. 16 milhões de MCDTs. 16 milhões teriam sido realizados e, portanto, nós tínhamos sempre uma quebra, é indiscutível, e a quebra aconteceu em Portugal e nos outros países da Europa também, mas se calhar não tínhamos uma quebra tão acentuada. E nessa perspectiva, não há dúvida que isso teria sido interessante. Eu já agora, não sei se ainda tenho algum minuto, porque isto é muito... Mas ainda vamos rodar, mas diga. Então, se vamos, eu fico por aqui. Força. Voltando, falava-me de financiamento e das questões também da administração hospitalar. Aquilo que foi comentado e elogiado, a pandemia trouxe várias coisas, acelerou vários processos e houve ali chamemos-lhe um balão de oxigênio da autonomia que há tanto tempo é reivindicada pelos hospitais e que terá, pelo menos é aquilo que muitas vezes relatam, terá permitido adaptar os circuitos, fazer algumas contratações com uma agilidade que não é possível noutras alturas. Essa porta já está bastante mais fechada. Que balanço é que faz dessa fase e o que era preciso neste momento fazer, no fundo, para recuperar essa autonomia? Era suficiente? O que era preciso, no fundo? Se pudesse agora ter porta aberta na Avenida João Crisóstomo e dizer preciso disto para começar.
tem um caderno reivindicativo, que não é bem o nosso papel, mas na prática é importante também dar nota. O orçamento de 2020, e que é um orçamento pré-pandemia, é um orçamento positivo na forma como é apresentado, aliás, que permite pelo menos uma maior tesouraria dos hospitais. E quando se verificou imediatamente o surgimento da pandemia, a partir de fevereiro, existiu um alargamento da autonomia dos hospitais para conseguirem responder, e foi essencial para que alguns hospitais com maior pressão, também temos que ter a noção que o sistema não teve a mesma pressão em termos de Covid-19, não foi homogéneo. Algumas instituições, inicialmente naturalmente o Hospital São João e o Correio Cabral, tiveram maior pressão, mas foi essencial, esses mecanismos foram essenciais. Também foi essencial a capacidade para contratar profissionais que, contudo, continuam em modelos de 4 meses. E aí será importante ter a noção que isto também cria grande instabilidade ainda hoje nas equipas. Quando nós estamos a contratar e a renovar contratos 4 em 4 meses, é evidente que nós estamos a dar segurança às equipas. Mas aqui parece-me que esta questão da autonomia é uma matéria que não está resolvida, até porque a autonomia exige responsabilização, e esse quadro que já está preparado há muito tempo, mas que tarda a ser implementado, está adiado. Aliás, mais uma vez, a prioridade é a resposta à Covid, não é propriamente a governação do sistema, mas parece-me que aqui a grande questão é como é que nós preparamos o sistema e que não preparamos o sistema nesta janela de oportunidade que nós tivemos, que foi, na prática, da acalmia da Covid-19 e este período de grande estabilização que vivemos, e como é que nós aproveitamos esta janela de oportunidade para repensar o sistema e como é que nós vamos responder. E isso continuamos com grandes dúvidas. Continuamos com grandes dúvidas de como é que o sistema vai ser organizado e quais é que são as condições que vamos ter para uma pandemia, para as segundas vagas ou mesmo para as infecções respiratórias agora associados aos tempos frios. E aí continuamos com grandes dúvidas de como é que será o quadro que poderemos viver nessas circunstâncias. Mesmo em termos de financiamento, como é que, por exemplo, eu posso dizer isto muito abertamente, nenhum hospital vai deixar de adquirir equipamentos de proteção individual ou outro tipo de bem essencial para a prestação de cuidados por razões financeiras. Não o vai fazer, isso não vai acontecer. A grande questão que nós devemos ter e voltamos ao mesmo, é um plano de resposta, e nós conseguimos perceber que em determinadas situações nós temos determinado tipo de condições para atuar. E isso, minimamente, não está garantido neste momento. E, mais uma vez, não podemos e temos a obrigação, antes, mais que tudo, de preparar as instituições para uma resposta. Não é no momento da aflição que poderemos responder. E a resposta deve ser de rede. Eu dou um pequeno exemplo do que sucedeu aqui em Lisboa, com o surto daqui da região de Lisboa durante o mês de maio. Essencialmente foram 2 hospitais que foram sobrecarregados sobre esta questão, que não faz sentido. Tem que haver uma preparação, diluição destes problemas por várias instituições. Isto tem que ser feito de forma planeada. Não é um diretor clínico, numa manhã de um hospital, que diz, olha, hoje temos de transferir 2 doentes para Abrantes ou 2 doentes para Santarém. Não pode ser assim. O modelo não é esse. A resposta SNS não é essa. O modelo é um modelo de rede, de articulação, de coordenação regional, de coordenação nacional, e é isso, naturalmente, que nos está a faltar. Mas volto a dizer, não é, nem nunca será em nenhum, pelo menos em algum hospital, a meu conhecimento, por razões financeiras, não se fará o que é devido. A grande questão é de organização e de planeamento. Cláudia, falando aqui da questão dos abastecimentos, houve dificuldades em termos da indústria de cumprir aquilo que são os abastecimentos normais? Houve uma necessidade de readaptar a máquina, chamemos-lhe assim, nesta fase? Sim, e isso leva-me só a um ponto atrás, que é da necessidade, sim, de planearmos, também planearmos em conjunto, porque as decisões tomadas a um nível têm impacto na cadeia de valor. E lembro que houve um despacho em que houve uma recomendação para incrementar em 20% a compra de medicamentos nos hospitais, e de um dia para o outro isso causou um stress, uma pressão muito grande em toda a indústria farmacêutica, e eu falo aqui em particular na Roche, em garantir que o acesso ao medicamento se mantinha. E, portanto, o que é que nós tivemos que fazer foi, efetivamente, acionar todas as nossas redes de contato nas várias afiliadas da Roche e assegurar que tínhamos estoque em Portugal e que não houvesse falta de medicamentos. Portanto, isso foi
efetivamente, uma das coisas mais tangíveis que nós tivemos. Portanto, aqui um pedido é realmente que sempre que haja realmente este cuidado de nos juntarmos todos à mesa, porque a verdade é que quando estamos todos, isso foi visível na campanha. Nos foram apanhados, durante a pandemia, de certa forma, de surpresa. Fomos apanhados de surpresa e podia ter corrido mal em alguns casos, não é? Mas felizmente conseguimos solucionar as questões. Mas estava eu a dizer que se há uma parte positiva da pandemia, é que veio trazer exatamente para cima da mesa, é que quando estamos todos unidos num único objetivo, é possível que as coisas aconteçam. E um dos exemplos foi, por exemplo, garantir a entrega dos medicamentos no domicílio. Portanto, isso foi um exemplo que, se calhar, eram temas que estavam já, iniciativas que já estavam em projeto há algum tempo e portanto, a pandemia ajudou a acelerar. Portanto, eu acho que aqui é um apelo de nos juntarmos todos à mesa, digamos assim. Voltando aqui à ordem, Miguel Guimarães tinha qualquer coisa para completar da primeira ronda e eu gostava de voltar à questão dos dados da telemedicina que foram aqui mostrados e da telemedicina com todas as aspas que é necessário usar, porque muitas vezes estamos a falar, como a Joana fez questão de realçar, estamos a falar de contactos telefónicos, que são importantes, obviamente, para o doente e tiveram o seu papel na pandemia, mas que não substituem consultas. Que preocupações é que tem com o recurso a esta solução, se ela se mantiver, ou seja, se continuar a ser, no fundo, o grande plano B do SNS para os doentes? Que riscos é que corremos? E que vantagens, em alguns dos casos? E eu espero que não é? Porque, vão lá ver, eu acho que é importante as pessoas perceberem, de uma vez por todas, e sobretudo quem tem responsabilidades políticas na área da saúde, que uma coisa é uma consulta presencial. Eu lembro que a relação médico-doente é uma relação intemporal, onde ainda persiste aquilo que é o humanismo que faz parte da nossa existência. E, portanto, se perdemos a relação médico-doente, definitivamente perdemos uma parte importante daquilo que é a nossa humanidade. E depois há que distinguir claramente aquilo que é um simples contacto telefónico e aquilo que é telemedicina. E isto tem sido confundido. Porque a telemedicina, ou medicina à distância, como eu gosto mais de chamar, implica uma imagem. O doente tem que saber que está a falar com o seu médico. Num telefone, o doente não sabe que está a falar com o seu médico. O contacto pode ser feito por qualquer pessoa. Pode ser feito pelo secretário, pode ser feito pela enfermeira, pode ser feito por outra pessoa qualquer. E, portanto, os contactos telefónicos funcionam bem em duas circunstâncias. No estado de emergência é aceitável. No estado de emergência a gente teve que se desenrascar, digamos assim, para tentar resolver as situações. Pode ser em casos pontuais de um médico que vai fazer um contacto telefónico para dizer ao seu doente o que é que deu aquela análise ou aquele exame que ele fez. O doente está preocupado e que é um doente já crónico daquele médico, em que os dois conhecem até a sua voz ao telefone. Não deve o contacto telefónico substituir aquilo que são as consultas presenciais ou a telemedicina. A telemedicina é muito importante. A medicina à distância vai ser mais usada e vai ter até aqui um aspecto positivo, mas é com todas as condições para ela poder ser realizada. Com todas as condições que nos permitam perceber aquilo que está a acontecer, que o doente nos identifique, que haja possibilidade de privacidade. Isto é importante. Por exemplo, nas chamadas telefónicas não há privacidade nenhuma. Nós podemos estar com o telefone em alta voz, podemos estar ao lado de outras pessoas e o doente está a falar. Quer dizer, estes pequenos, grandes pormenores fazem parte daquilo que é o consentimento informado do doente, por um lado. Daquilo que é a identidade e o direito que o doente tem a preservar os seus dados pessoais, etc. De repente passou tudo para o segundo plano e isto encara-se tudo como um bolo. Não pode ser. Portanto, as consultas presenciais, sempre, preferencialmente, as consultas presenciais muitas vezes resolvem problemas que outra forma não consegue todo em todo resolver. Não, é preciso lembrar que muitos doentes ou muitas pessoas que recorrem ao médico correm porque têm dúvidas, correm porque têm um sintoma semelhante ao vizinho, que afinal teve um cancro da próstata, outra coisa qualquer, e que às vezes a conversa do médico, o facto do médico poder examinar o doente, poder auscultá-lo, poder palpar a barriga, o que for,
o médico nem precisa de fazer mais nada, nem precisa de pedir nenhum exame auxiliar de diagnóstico e percebe que aquela pessoa está bem. Isto não se consegue fazer nem com a medicina à distância, nem com os contactos presenciais. Agora, há uma coisa que é importante, nem com os contactos telefónicos, peço desculpa. Há uma coisa importante que nós devemos preservar, não é? Que é esta diferença. Uma coisa são consultas presenciais, outra coisa são contactos telefónicos. E eu já reparei que muitas vezes quem fala sobre isto tende a confundir tudo e não deve ser feito assim. E a Joana aqui teve uma apresentação de facto notável. Eu gostava também de deixar uma mensagem final, visto que me vou calar a seguir. Não, ainda temos um bocadinho de tempo. Penso Mas que não vai haver uma terceira ronda. vamos ter umas palavrinhas finais, ainda estamos Bem, se a houver cumprir umas os palavrinhas timings. finais, então eu fico por aqui e deixo as palavrinhas finais para depois. Vítor Rodrigues, falou-se agora aqui de telemedicina e como no fundo, na verdade, a maior parte das vezes estamos a falar de contactos telefónicos. Que feedback é que tiveram desta alternativa? Como é que os doentes, neste caso, têm contacto com a Liga? Como é que se sentiram com esta alternativa? Portanto, em termos de emergência, é perfeitamente aceitável. E nós utilizamos, nomeadamente, não a telemedicina, mas o telecontacto para outro tipo de atividades e para esse tipo de atividades, dentro do possível, correu bem, sem sombra de dúvida. Agora, se me permite, eu gostava de reforçar aqui dois ou três aspectos. Primeiro ponto, a organização é estritamente indispensável. Nós temos que organizar as coisas, não podemos fazer como fizemos muitas coisas, nomeadamente a nível dos medicamentos, que foram coisas muito bem feitas, mas que foram, sob o sentido global, desgarradas, porque foram aspectos muito pontuais. Temos que aprender com aquilo que tivemos, temos que ter dados de qualidade, padronizados, monitorizáveis e, por exemplo, eu recordo, desde março estamos à espera dos dados do Registro Oncológico Nacional, ainda não os temos, por exemplo, mas isto é apenas um exemplo, mas também que temos que olhar não só para a parte clínica, mas também para outro tipo de aspectos em que o doente oncológico, que qualquer tipo de doente tem. O apoio emocional, as redes formais e informais de apoio. As redes informais de apoio são excelentes e, por exemplo, nós tivemos que parar o voluntariado comunitário e tivemos que fazer algumas transformações no voluntariado hospitalar, nomeadamente porque os voluntários hospitalares eram tradicionalmente mais idosos e, portanto, grupos de risco e, portanto, tivemos que torná-los mais jovens e também um aspecto que neste momento já se começa a falar, felizmente, mas é um aspecto que o dia-a-dia das pessoas é um problema extraordinariamente grave e falo no problema das, vou-lhe chamar, juntas médicas, vou-lhe chamar assim. Se por acaso nós temos um problema minimamente resolvido, que é o das renovações, porque há uma, chamemos-lhe uma moratória, até ao fim do ano, temos neste momento uma situação gravíssima, que já vem antes da pandemia, que é a emissão do atestado de incapacidade multiusos. E, neste momento, se nós olharmos para o número de diagnósticos por mês que deveriam ter sido feitos e não foram feitos, mesmo assim, temos milhares de pessoas que tiveram um diagnóstico, que precisam desse atestado para iniciar o seu processo de direito do doente oncológico. Não é mais nem menos do que a solidariedade da sociedade para alguém que, num determinado momento, tem um diagnóstico e a vida cai toda. Chamemos-lhe assim, tudo desmorona, e temos uma situação em que, apesar de haver já alguma retoma, não há de modo nenhum recuperação, há alguma retoma, mas estamos pessoas a todos os dias aumentar esse número. Claro. E as pessoas precisam de dinheiro e de alguns direitos, vou-lhe chamar assim, para continuarem a viver. Agilizados, não é, nesta fase? Em períodos que são períodos que provavelmente alguns aqui já tiveram, mas que sabem perfeitamente o que é que isto significa, um diagnóstico de uma doença, até uma gripe, quanto mais de uma doença oncológica. Vai muito ao encontro do que a Cláudia dizia, de que é necessário juntar os parceiros, não é? Neste caso, não ver isto como a saúde só, juntar a segurança social, juntar a economia, encontrar soluções, claro. Soluções e consensos não como um fim, mas como um meio para responder às necessidades que as pessoas têm, que às vezes não são as mais visíveis, não são as mais faladas, mas que no dia-a-dia das pessoas, isoladamente, são extraordinariamente importantes. Nos dados que vimos, assim, de passagem, fala-se de outras doenças, nomeadamente os infartos, AVCs, que temos falado muitas vezes, estou a passar aqui
Alexandre e Miguel Guimarães, os dados das urgências que nos mostraram aqui contrariam um bocadinho aquilo que o senso comum tenderia a achar, de facto, que é quem precisa mesmo, os vermelhos, os laranjas e os amarelos, continuariam a recorrer ao hospital, os azuis e os verdes, que muitas vezes recorrem também por falta de alternativa, não é, noutras portas de entrada, acalmariam a ida ao hospital. E não é isso que vemos, e mesmo na retoma, infelizmente, parece que o circuito de urgência não aproveitou a pandemia, no fundo, para fazer aqui uma reforma e para pormos a urgência no seu devido lugar e os doentes noutros sítios. Como é que vêm estes dados? Porque temos aqui uma nebulosa muito complicada de gerir, não é? Temos muitas outras doenças que não estarão a ir à urgência e que não sabemos onde estão. Essas pessoas nem em condições é que as vamos encontrar mais tarde. Não sei. É igual. Sim. Eu vejo com muita preocupação, não é? Portanto, é claro daquilo que são os dados públicos, que a maioria dos doentes, em termos percentuais, obviamente, e até em termos absolutos, por aquilo que foi mostrado pela Joana, que não recorreram ao serviço de urgência, comparando o ano 2019 com 2020, foram doentes com situações agudas urgentes. Ou seja, estamos a falar de prioridades vermelhas, laranjas e amarelas. Aqueles doentes que, teoricamente, não deveriam ou não precisariam ir ao serviço de urgência, com situações agudas não urgentes, que são já os doentes triados com prioridade verde e azul, também não foram, mas foram muito menos do que aqueles com mais prioridade. E isto é, de facto, preocupante, porque isto, obviamente, vai ter impacto, e já está a ter impacto, nós é que ainda não conhecemos, em termos daquilo que é a morbilidade e mortalidade das pessoas. Eu lembro que em abril deste ano, em meados de abril, assisti à apresentação de dados, penso que eram da Sociedade de Cardiologia, relativamente ao diagnóstico de infarto agudo de miocárdio. E o número de diagnósticos de infarto agudo de miocárdio entre meados de março e meados de abril tinha decrescido quase 50%. Quer dizer, de repente as pessoas deixaram de ter infartos agudos de miocárdio. Não, as pessoas continuaram a ter. Porque nós estamos a falar aqui, por exemplo, dos acidentes de viação, que naturalmente reduziram porque nós confinamos. Portanto, as pessoas andaram menos de carro, claro, menos acidentes de viação. Portanto, isto deixa-me preocupado e acho que daqui resulta uma mensagem que eu acho que é importante, ou se quiser duas. Uma é que nós, nesta fase que vamos atravessar agora, do outono e inverno, não podemos voltar a suspender a atividade não Covid. Porque aqueles números que foram apresentados pela Joana do futuro, enfim, são números projetados naturalmente, mas são de facto avassaladores, são muito preocupantes. Isso significa que nós temos que nos centrar basicamente em salvar vidas. E como uma amiga minha dizia há pouco, será que nós estamos a tentar salvar vidas ou estamos a tentar salvar um sistema? É que isto também é uma questão que tem que ser de facto pensado. E a Joana não trouxe o excesso da mortalidade, mas é outro dado que poderíamos comentar. E nós temos que, de facto, tentar salvar o máximo de vidas possível. Em primeiro lugar, estão sempre, mas sempre as pessoas. E isso é que é importante, até porque muitas destas pessoas que precisam de cuidado de saúde, neste momento, não têm rosto. E os números, pedia-lhe também, se calhar, um comentário a isso. Não estava contemplado nesta apresentação diretamente, mas temos vindo a ter faseadamente dados sobre o excesso de mortalidade e, de facto, aquilo que a Covid explica é realmente uma fatia muito, muito pequena, não é? O que é preciso saber? Ou seja, quando tentamos negar esses dados, de certa forma estamos a condicionar aquilo que podemos fazer. O que é que deixa de recomendação para esta fase, não é? Estamos em setembro, é sempre um mês de... Esta fase há quem comece em janeiro, há quem comece em setembro as resoluções positivas, nós vamos ter que focar-nos em setembro. Nós temos que começar já. Quer dizer, repare, não é? Porque se nós não começarmos já, é aquilo que há bocado o Sr. Presidente da Liga disse, e bem, quer dizer, falta aqui um bocado de organização e planeamento. As coisas, quando são feitas com algum tempo, e até porque nós já temos uma experiência, nós começamos por ter uma experiência daquilo que acontecia nos outros países. Ou seja, quando a pandemia chegou a Portugal, ou melhor, na altura não era pandemia ainda, não tinha sido declarada pandemia, mas quando a infecção chegou a Portugal, nós já sabíamos o que é que estava a acontecer em Espanha e tal, enfim. Pelo menos aqui nos países europeus tínhamos uma noção boa.
Nós agora tivemos a primeira onda, não é? Portanto, ainda estamos aqui no resquício, eu já nem sei se neste momento isto já pode ser uma segunda onda ou se ainda é a parte final da primeira onda, não é? Portanto, depois é difícil, eu não percebo nada da epidemiologia, portanto, se calhar o Ricardo Mexia, que está aqui, consegue dar uma explicação melhor para isso. Mas, independentemente do que for, a realidade é que nós temos que ter aqui, de facto, uma grande preocupação com esta matéria. Porque salvar vidas significa que nós vamos ter que tomar decisões que são decisões importantes. E essas decisões importantes podem passar, por um lado, por ter regras mais apertadas e uma organização mais acentuada em termos daquilo que é o que nós, por exemplo, estamos a fazer hoje. Aliás, este título, Não Mascar a Sua Saúde de Estudo, eu acho que esta é das mensagens mais importantes a passar neste momento para as pessoas, porque as pessoas agora vão se assustar outra vez um bocado porque estão a aumentar os números da Covid e as pessoas começam outra vez a retrair-se. E, portanto, nós temos que dar condições, de facto, utilizando todo o sistema de saúde. Ou seja, se o Serviço Nacional de Saúde não for capaz, por si só, em termos estruturais, porque o Serviço Nacional de Saúde tem limitações físicas. Eu lembro que nós, nos hospitais, temos limitações físicas e, portanto, depois não temos mais camas, etc. Mas se for necessário utilizar o setor social e o setor privado, que se faça, que isso esteja já previsto, que seja já negociado pela Ministra, no caso das coisas começarem a apertar mais um bocado e que pode acontecer fazê-lo. E depois é aquilo que o Alexandre disse há pouco. Ele disse, bom, este atraso já não é recuperável. Ele tem um bocado de razão, porque, quer dizer, o termo recuperável é sempre subjetivo, quer dizer, um doente que não teve o diagnóstico, imaginemos, de cancro da mama há 2 meses atrás, ter agora, nós estamos a recuperar a doente ou não. Depende do estadio da doente, depende da evolução que a doença teve, entretanto. E, portanto, nós temos é que tentar dar uma resposta máxima às pessoas que estão atrasadas no sistema, utilizando todo o sistema de saúde, se for necessário, e, por outro lado, temos que dar a possibilidade de continuarmos a combater a Covid de forma eficaz, ou de forma mais eficaz, e dar, de facto, a possibilidade das pessoas terem acesso aos seus cuidados habituais. Eu sei que isto é fácil dizer, não é fácil, é menos fácil fazer, mas temos que fazer esse esforço e, nessa perspectiva, obviamente, temos que estar todos unidos, temos que estar todos juntos e temos que dizer às pessoas que as pessoas não podem ter medo de ir às suas consultas, aos hospitais, aos centros de saúde, nem podem ter medo de ser operadas por causa da Covid, porque neste momento existem regras que já são conhecidas das pessoas, as pessoas já sabem, que eu acho que os portugueses têm aqui dado até um bom exemplo em termos de cumprimento das regras de uma forma geral, e isso significa que nós todos estamos mais protegidos e protegemos-nos melhor uns aos outros. A mensagem é que será sempre mais seguro ir ao médico do que evitar, claro. evitar esse momento. Estava-me a dizer que tinha uma nota. Era só por causa desta questão da mortalidade, da morbilidade. Nós já sabemos, já existem vários estudos académicos, aliás, de academias um pouco distribuídas pelo país, a dar nota do excesso de mortalidade. Portanto, não é, já desde o início de abril, não é também novidade nenhuma. O que algum princípio de políticas públicas ou mesmo de saúde deveria nos levar a um princípio de precaução, que é, se nós temos alguns dados a dizer-nos que existe excesso de mortalidade, devemos perceber porque é que ela está a ocorrer. E prévia a essa mortalidade, certamente também teremos um aumento da morbilidade associada. E isso obriga a estudar. E a recomendação aqui é estudar porque é que nós temos excesso de mortalidade. Nós hoje apresentamos aqui alguns dados do ponto de vista do sistema de saúde, que há quebras no acesso ao sistema de saúde. Mas é preciso perceber quais é que são as patologias, quais é que são as condições. E isso é uma obrigação da autoridade de saúde. Estudar. Não basta minimizar, chegarmos ao final de maio ou de junho e dizer não, há excesso de mortalidade porque tivemos uma onda de calor. Nós nunca tão facilmente diagnosticámos um excesso de mortalidade como este ano, com ondas de calor. Foi a primeira vez, em ponto de vista epidemiológico. Antecipar este frio, pela mesma. Agora, o que nós devemos fazer é estudar, e a obrigação não é encontrar respostas fáceis, é encontrar as respostas da verdade. E é isso que se pede à autoridade de saúde, é procurar porque é que temos excesso de mortalidade. E que morbilidade é que está também por trás dessa mortalidade. Porquê? Porque os programas de acesso, mesmo que os hospitais, e sabemos o que é que os hospitais, os centros de saúde, os cuidados continuados, o setor social têm que fazer, sabemos que os recursos são limitados e temos que direcionar as nossas respostas. E existem áreas
mais frágeis que outras, existem população mais frágil que outra. Por isso mesmo é que é necessário esses estudos, esses dados. Nós não os temos. A Autoridade de Saúde tem que os apresentar. Porquê? Porque temos que, certamente, acertar no alvo onde nós temos mais fragilidades. Porquê? Porque os recursos são finitos. E podemos tê-lo feito já há algum tempo. Estamos agora em meados, praticamente, estamos no início de setembro. Ainda mantemos alguma janela de oportunidade até enfrentarmos, certamente, umas segundas vagas, as infecções respiratórias. Temos algum tempo para o fazer e direcionar os cuidados que são necessários. Eu muitas vezes ouço, e estava a ouvir o Sr. Presidente da Liga, sobre as questões sociais que os doentes com cancro têm hoje e que, salvo erro, disse que teve mais de 3 pedidos de ajuda, ou duplicou, triplicou os pedidos de ajuda à Liga. Nós sabemos que a crise sanitária vai ter uma consequência económica nas famílias. Os últimos dados do INE... Não falámos aqui de saúde mental, mas também obviamente... Os últimos dados do INE de 2018 dizem que os portugueses nunca pagaram tanto diretamente do seu bolso para aceder a cuidados de saúde. Nunca pagaram tanto. 29,5% das despesas totais em saúde são pagamentos diretos, principalmente na área do medicamento, por exemplo, distribuído em farmácia de oficina. Faz sentido ou não encontrarmos soluções para que os 20% mais pobres em Portugal não tenham uma majoração de comparticipação de medicamentos? Porque todos nós, todos os anos, assistimos na reportagens, na televisão, nos jornais, todos os anos, e achamos isto já com uma certa naturalidade. São as pessoas que vão às farmácias e só conseguem levar da sua receita um medicamento em 2, um medicamento em 3. Portanto, essa majoração não faz sentido discutir. Falamos de apoios sociais. Não faz sentido discutir isto também com política social, política de saúde. Faz sentido. A questão dos medicamentos de dispensa obrigatória hospitalar. Não faz sentido colocá-los com maior proximidade, reduzindo os custos de muitas pessoas que trabalham, que têm que ir aos hospitais, muitas vezes perdendo um dia de trabalho para levantar medicamentos. Aliás, uma boa experiência durante a pandemia. Durante um projeto da Ordem. Um projeto da Ordem, da Ordem Farmacêuticos, da ANF. Vários projetos, várias ideias. Porque é que estes não estamos a planear e como é que vamos encontrar estas soluções? E, mais uma vez, o que é necessário, efetivamente, e é esse o testemunho que estamos aqui a dar, é trabalhar em conjunto para encontrar respostas. Sejamos ouvidos. E encontremos e ajudem-nos também a encontrar respostas. E não estão a ser ouvidos? Parece aqui, nós podemos ser ouvidos muitas vezes, diariamente, até em conferências de imprensa. Gerir o sistema desse modelo não parece que seja o mais adequado. Não está a ser. Falta um apelo aqui ao diálogo. Estamos a ficar para lá do tempo para este debate. O moderador tem sempre a função ingrata, que é darem-nos o melhor painel possível e o menor tempo, não é? E depois também nunca cumprimos os tempos máximos dos nossos debates. Para começarmos a usar toda esta hashtag do não mascar a sua saúde, vou pedir a todos que usem esta frase e com porque. Não mascar a sua saúde porque uma mensagem, uma coisa curtinha. É o bem mais precioso que temos. Não mascar a sua saúde porque a sua saúde é única. Cláudia. Não mascar a sua saúde porque a sua saúde é uma prioridade. Não mascar a sua saúde pela sua vida. Muito obrigada. A Covid-19 pôs a proteção na ordem do dia. E se está protegido por fora, proteja-se também por dentro. Por isso, não mascar a sua saúde. Preste atenção aos sintomas. Continue os seus tratamentos e faça os exames necessários. Descurar a saúde pode ser grave. E o medo ainda é a mais perigosa das doenças. Lembre-se que ir ao médico continua a ser essencial e seguro. Use sempre máscara e tenha a saúde em dia. Um conselho da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares com o apoio Roche.